A paz a todos. Uma questão muito interessante. Paulo fala em 1 Coríntios 7, 14. Eu uso muito para ensinar as pessoas que nós somos vendidos. Assim como a gente não pediu para ser vendido, mas nós fomos pela autotraição de Adão e Eva. A pergunta que muitas pessoas fazem: como eu sei que eu sou nascido de novo? Já é uma encrenca. Se a pessoa tem essa dúvida, ela não, já é um problema. Então, existe um tipo de pessoa no mundo, ele não quebra a sociedade, né? Não quebra as leis da sociedade, eu quero dizer. Não, o que guia ele é a consciência do que é certo e errado. Ele não pratica o errado porque senão ele vai ser punido. E existe o tipo de cristão que está na igreja, que infelizmente hoje parece que é a maioria, tem provas até disso, tá? Então, que ele segue a Deus por o medo de ser punido, o interesse em ser abençoado. Ele segue a Deus dessa forma, padrão bíblico. E a prova que realmente não tem comunhão com Deus, que não nasceu de novo, é que ele não tem vontade de orar, não lê Bíblia, não estuda, não busca. Ele gosta de participar, gosta de louvar, gosta de se mostrar, gosta de ficar aparecendo pregando, gosta de oportunidade, mas não gosta de ter comunhão. Começa aí, a comunhão com Deus. Comunhão, porque Cristo morreu e salvou você mesmo. Na Bíblia, resumindo, para ter comunhão com você. Quando Adão e Eva pecaram, Deus perdeu algo também. Não é só o homem perdeu a salvação, a saúde, as bênçãos. Deus perdeu uma única coisa praticamente que ele amava, ter comunhão com o homem. Todo dia ele ia ter comunhão com o homem. Aí o que aconteceu? Ele saía lá do trono da graça dele e ia para o jardim secreto dele para ter comunhão com o homem. Aquele momento, Deus e o homem e mulher. Mas ele perdeu. Cristo morreu por você para trazer de volta essa comunhão maravilhosa. Quando ele desceu lá, a porta, havia uma porta, vamos dizer assim, do jardim secreto. Estou fazendo uma linguagem figurada. Essa porta, a última vez que Deus desceu, ele fechou. Só foi aberta depois de milhares de anos. Jesus Cristo arrancou a porta. Voltou o homem a ter comunhão com Deus. Mas parece que o homem não tem. Isso prova, a Bíblia deixa bem clara, se você deixar de ter comunhão, você vai ser influenciado pelo mundo. Imagina quem nunca gosta de ter comunhão. Nem nasceu de novo. Começa aí. Mas 1 Coríntios 7, se você estudar a parte do 14 em diante, você vai ter a consciência verdadeira se nasceu de novo ou não. Por quê? Porque lá disse, o que, quando você nasce de novo, é uma ordem crescente, né? Até hoje eu vou falar uma live sobre a habitação do Espírito Santo, né? Como que as pessoas entendem que ele habita errada na pessoa. Hoje à noite eu vou fazer, se Deus permitir. As pessoas entendem de forma errada como é que o Espírito Santo habita na pessoa, né? Então, eles pensam que, né, erradamente. E aí o que acontece? Aqui é uma ordem crescente. O cristianismo é crescente, não é crescente, ele começa a desenvolver, evoluir, evolução. E aqui Paulo está contando a vida dele quando ele aceitou Jesus Cristo, quando ele se converteu. Ele está dizendo, o que eu quero fazer, que é certo, isso não faço. O que odeio, que é o pecado, isso sim eu faço. Maldito homem que sou, quem vai me livrar dessa carne? Eu encontrei duas leis. Uma lei que habita no meu corpo e uma lei do meu espírito. A lei de Cristo, a qual eu sirvo a Deus. Então ele não está falando da velha natureza, assim, antes, quando ele está falando do presente dele quando aceitou Jesus, e não antes, tá? De aceitar Jesus. Ele está dizendo, explicando que a lei, três leis, a lei do espírito de vida, a lei mosaica de Deus, a lei boa, e a lei do pecado da morte, ou seja, lei maléfica no termo grego. A junção, quando o espírito de vida pega a lei do espírito, da lei de Deus, que é o Torá, e aplica na tua vida, tudo muda. Ele começa a explicar isso em Romanos 8, como acontece o processo da libertação do crescimento. Só que vamos dizer aqui, o assunto é, como sei se eu estou salvo? Aquilo que você odeia ou você pratica, isso mostra que você, se está no mundo, tem consciência do que é errado. Mas se odeia aquilo e pratica,
Então isso mostra por que você odeia. Então, se você está no mundo, é porque é uma coisa muito bizarra que você faz. Se você está na igreja, até não é tão bizarro, porém, pode até ser. Mas você odeia. Vamos dizer o que você odeia? Cobiçar? Falar mal dos irmãos e não consegue deixar de falar? Julgar? Condenar? Imaginar as pessoas fazendo mal para elas? Cobiçar as pessoas, etc, etc. Ou praticar mesmo o pecado vício, tal escondido, não querendo mais. Seja o que for, como cristão agora eu vou falar. Que no mundo tem o porquê, que é demorado até explicar. Mas no mundo dificilmente terá tudo o que eu falei aqui. Vai ter uma coisa como droga, talvez adultério, e olha lá que depois nem vira mais. Na igreja também, mas não importa qual que é o assunto. Como eu sei que eu estou salvo? A salvação está em você odiar aquilo que é errado, que Deus falou que é errado. No mundo é diferente, é o que o mundo fala, o que o mundo acha que é errado. Esquece eles. Vamos para o cristianismo. O que Deus falou na sua palavra que é errado, que está te controlando. Se você tem prazer em fofoca, tem prazer em falar mal, tem prazer em julgar, tem prazer em imaginar o mal para as pessoas, e não odeia isso, você não nasceu de novo. Quando você está sozinho, agora você vai saber se nasceu de novo ou não. Quando você está sozinho, o que você pensa, o que você imagina, quando ninguém está te vendo, naquele momento sozinho, à noite e tal, qual o horário que você estiver sozinho, o que você almeja lá dentro? Se há uma guerra no cristão iniciante, é uma guerra, né? Quando fica sozinho, ele tem uma guerra, ele quer praticar o que é errado, porque ninguém está vendo ele, porém ele não odeia aquilo, ele não quer aquilo, começa uma guerra. Ainda que ele pratique, ele não quer praticar. Ainda que ele faça, ele não quer fazer. Então ele odeia aquilo. Isso prova que ele nasceu de novo. Isso prova que ele nasceu de novo. O que prova que ele nasceu de novo é que ele faz, tá nem aí. Quando está sozinho, ele gosta de ter uma oportunidade de ficar sozinho para poder pecar. E não vê como pecado. Até no início, depois não vê mais como errado. Seja o que for. Seja adultério, prostituição, droga, seja o que for. Seja o que for, vícios, seja o que for. Com o momento que ele pratica escondido como cristão, gosta de pensar mal dos outros, maquinar, não sente como pecado aquilo, a palavra de Deus fala que é proibido, que é pecado de assassinato, falar mal das pessoas, você fala ou fica pensando, magoado com fulano, ciclano, não paga a conta para os outros, trata mal a esposa bate boca constantemente com o marido e não pede perdão para Deus, não vê como pecado, mas vê como normal. Isso prova que não nasceu de novo. O que prova que a pessoa nasceu de novo em Cristo Jesus? A palavra Torá, os mandamentos de Deus. Se os mandamentos de Deus te mostram pecado e mostram que você tem uma fraqueza, e aquilo você vê, enxerga, e você luta com aquilo, e você nasceu realmente de novo. Você nasceu de novo. Você pertence a Cristo. Agora, se você não luta, não vê como errado, não ou vê até como modernamente fala, essas pessoas, é doença, meu vício é doença. Para Deus não, mano. Não interessa o que o homem fala. É doença. O homossexualismo, da década de 80, o cara ser gay, que é uma escolha da mente dele, que Deus sempre deixou bem claro isso, os médicos tratavam como doença. No Brasil mesmo, metia remédio e tudo mais, que é doença. Nos anos 70 também foi em alguns países como doença. 60 também, desde 40, 30. Mas foi tratado veementemente com remédio o homossexualismo. E coitado dos caras, não tinha nada a ver. Não eram doentes. Era escolha deles viver daquela forma. Livre-arbítrio deles. Está entendendo? Então, o que acontece? O livre-agência, como alguns teólogos falam, não importa. É livre escolha deles. E aí, o ser humano é doença. Agora não. Agora é escolha. Viu? Como que mudaram? Mas o que a Bíblia sempre falou? O que fala de viciado hoje, viciado, alcoólatra, viciado em droga, não é doença, gente. Quando você se vitimiza, você está abraçando o pecado, abraçando o que é errado. Deus não opera, Deus não liberta. Por isso tem tanta casa de recuperação hoje que não liberta mais. Libertava antigamente, hoje não liberta nada. O cara, para ficar, tem que ficar lá dentro. Por quê? Porque é vítima. Você vai falar, Deus, eu sou vítima, eu sou doente. Deus, eu sou dominado. Não importa se é dominado pelo pecado, pelo diabo, pelas trevas, você é dominado. Isso não é doença, isso é domínio do diabo. Você tem que crer que Cristo pode te libertar disso.
Amém? Isso não é uma doença, tá bom? Entenda? E mesmo se fosse uma doença, vamos dizer assim, o caminho também não é coitadismo, não é se vitimizar, é você crer, né? Acreditar que Deus pode operar. Mas voltando, para Deus não é doença, vício. Para Deus é a escolha da mente, porque você escolheu começar a seguir aquela vida. Você escolheu seguir aquilo. A enfermidade, doenças, ela vem de duas formas depois. A vício cria doenças no corpo, isso sim. Ou um espírito maligno, uma enfermidade causada espiritualmente falando. É outro caso agora. Não vamos entrar nesse detalhe hoje. Então, como eu sei que eu nasci de novo? Simplesmente pelo fato de eu ver os mandamentos, tentar cumprir eles, ou melhor, e não conseguir. Mas eu aceitei Cristo. Essa é a primeira etapa do cristão. Por que que ele está errando? Aí que entra, porque ele está usando a força dele, não a fé. Está entendendo? Ele está usando a maneira errada. E Paulo começa a explicar em Romanos 8. O que fazer para Deus operar? Não é que você não tem que orar, isso é, né, lógico. Não estou falando da força moral dele. Não consegue. Ele tem que primeiro acreditar em Deus e usar a fé que Deus vai operar. Começar a crer que Deus vai operar e ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus, que é a única força que Deus existe, é você ter comunhão com Ele, através da oração, jejum, meditação na palavra, é o que você vai fazer. E Deus vai manifestar o poder dele libertando você. É Deus que te liberta, não é você que... Está entendendo? É Deus que te liberta. Até algumas traduções falam, deixa de pecar, deixa de fazer coisa... Mas como? Se vestindo novo homem. É usando a fé. Se sacrificando, usando a fé. Amém? A fé na comunhão. Então, o que você tem que fazer? Ter comunhão com Deus. Em vez de você tentar largar o pecado com a tua força, o que Deus está dizendo? Romanos 8 começa a explicar. Em vez de você tentar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Pequei. O que você vai fazer? Eu vou ter comunhão com Deus. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou buscar a presença do Espírito Santo. E se eu cair, eu vou pedir perdão e continuar buscando de novo. E cair, pede perdão e continua buscando. Amém? Assim você acessa Romanos 8. Então Paulo explica quem nasceu de novo, o caminho de libertação. Quem não nasceu de novo não vai fazer nada disso. Talvez vai só ler a Bíblia para criticar, vai ler a Bíblia para poder pregar melhor que o irmão, vai ler a Bíblia para se achar. E se acha, tem cara que sabe, eu sou prego, hein, mano? Cara, coitado. É um espírito de engano que habita uma pessoa dessa, ou o próprio engano sai correndo dela, porque uma pessoa reconhecer, começar a dizer que ela é melhor que os outros, que prega pra caramba, mano, aí ela se achar isso, ela pode ser até um bom mensageiro, mas quando se acha já não é mais. Amém? Pense nisso. Você nasceu de novo?